Bom, a ideia é a seguinte, né? Nós temos a consulta. Dentro da consulta, a gente tem a list view aqui, certo? A list view, ele tem algumas características que a gente tem que tratar com ela. O que que são as características que a gente tem que tratar com ela? Então, vamos dizer assim, tem alguns detalhes que é assim, né? Ele tem esse triângulozinho, esse playzinho aqui em cima, bem sutil aqui, bem nesse canto aqui. Consegue enxergar aí? É. Então, dentro desse playzinho aqui, a gente pode vir aqui, ó, mudar a view para details. Tem para list também, né? E vamos dizer assim, aqui ainda eu ainda tenho colunas. Então, vamos dizer assim, eu vou adicionar uma coluna. Vou chamar de código aqui em cima. Aqui é o nome, código. E aqui embaixo eu tenho o text que vai estar o que vai escrever, que é o que vai aparecer, tá? Mas só isso não fez aparecer, certo? Então, a gente vem na propriedade, clica no botão direito, vem aqui na propriedade, ele tem esse grid line aqui, ó. Você clica duas vezes, certo? E tem esse outro full ou select aqui. Também vou clicar nele. Aí eu venho aqui. Ah, tá. Eu estou no form consulta pai. Tá. Vamos voltar. Nós vamos trabalhar no consulta de país. Aqui, por um acaso, eu já brinquei com ele. Então, mas vamos dizer assim: você chega aqui está habilitado, né? E o que que nós vamos ter? Eu vou vir aqui adicionar colunas, né? Pegar no modo design, vem aqui no carinha, no triângulo aqui, vou adicionar a coluna. Então, eu vou ter a coluna, a outra coluna que seria lá, país. E o texto que vai aparecer lá também, país. Aqui ele já apareceu o país aqui, certo? O que que é o país? O que que tem? Nós temos aqui a largura aqui, ó. Códigos T60 tá tranquilo, certo? No caso do país, a gente tem que aumentar aqui e colocar lá, vamos ver, 200. Ó, o que acontece? Já deu uma ampliada. Tá vendo aqui que a linha veio para cá, certo? O alinhamento do país, aqui ele está left. Quer dizer que eu vou escrever, ele vai aparecer tudo grudado do lado esquerdo, certo? Então, aqui eu venho, vou mudar ele para right, certo? O código, que é o de cima, ele está left, certo? Está alinhado à esquerda. Vou colocar ele também alinhado à direita. Significa que ele vai estar alinhado mais para o lado da direita, certo? A gente tem outros para adicionar. Então, eu tenho aí, vamos dizer, o que que foram os atributos que a gente colocou? Colocou o código, país, DDI, né? Foi isso? DDI. DDI pode ser 60. Vou deixar ele centralizado, certo? Vou adicionar o que mais? A gente colocou sigla, né? Sigla. E aqui, sigla. Sigla também pode ser 60. Esse é um tamanho centralizado. Ó, daí eu tenho os nomes aqui colocados, certo? A gente tinha colocado, acho que é mais moeda, é isso? Moeda, né? Tá? Então aqui vem, adiciono moeda. Esse cara aqui de baixo, aqui, ó, eu vou colocar tudo em maiúsculo aqui, certo? Só para vocês visualizarem.
Ó, ele que determina como vai aparecer lá, certo? Então, eu tenho os campos colocados aqui para apresentar. Mas o que que acontece? Só o fato de eu ter colocado os campos aqui significa que eu coloco o objeto, ele automaticamente vai para a minha list view? Será que tem chance disso acontecer? Não, sem chance, certo? Vamos prestar atenção, Patrick? O que que acontece? Quando a gente tem a list view, a gente precisa ter a situação de poder, vamos dizer assim, inserir, né? E para colocar os caras aqui dentro da list view, então a gente vai usar, vamos dizer assim, é como listas lá. Lembra de listas? A gente colocava os valores. Então, é mais ou menos o mesmo princípio, só que é um componente, certo? Esse componente ele tem que ser criado, né? Tem que ser colocado aqui dentro, né? Então, o que que nós vamos ter dentro do código aqui? Nos consultas aqui, acho que eu não tinha criado um método, vamos criar ele aqui como virtual, que ele vai ser dado, protected virtual void carrega LV. Esse carrega LV é de list view, certo? Esse cara seria o carrega list view. E o que que é que esse carrega list view vai fazer? Bom, aqui ele vai servir só como guia, certo? Nós vamos vir aqui então no consulta de países, vamos vir no código, né? E vamos criar então protected override void carrega list view. Aqui, certo? No base eu não tenho nada, não vai fazer diferença, certo? Se tivesse alguma coisa no base, faria diferença, não é verdade? Em princípio eu não tenho nada porque o que que acontece? O list view, ele precisa ter, vamos dizer assim, precisa ter os dados e a gente precisa definir como é que vai ser, né? Então, tem um componente que é o list view item, que é uma linha daquele cara que a gente vai estar lá. E esse cara, a gente vai chamar ele, ó, aqui, certo? Estou instanciando o list view aqui no caso. E o list view, quando eu instancio ele, aqui dentro, eu posso colocar o primeiro cara. E o primeiro cara que a gente tem seria o quê? Vou pegar, seria o país, que é o objeto que eu tenho aqui, ponto código, que é esse cara que eu tenho aqui. Só que esse cara aqui, ele é de que tipo? Código, a gente definiu ele como sendo de que tipo de dado? Hã? Não, não. Não o item. O país lá, o código, a gente definiu ele como que tipo primitivo que tinha? Não. The object é o tipo primitivo de todos os objetos lá, né? Não é o caso. Foi int, né? Só que o list view, assim como os campos text ali, ele só aceita string. Eu tenho que converter. Como é que a gente converte aqui então? Converte ponto to string. E daí eu coloco o valor que está aqui dentro como sendo convertido. Fez sentido? Aí o que que ele fez? Ele foi lá e criou um tipo item, certo? Ele criou um item. E eu tenho que acrescentar os outros valores que eu tenho, os tipos lá, não tem? Quais são os outros valores que eu tenho? Tem país. Então, eu pego o item, ponto, subitens, que é esse cara aqui, ponto, add. E aí eu vou adicionar, como sendo próxima coluna que eu tenho, o país, ponto, país.
Aí esse já é string, então não preciso converter, certo? Aí eu vou ter item ponto sub itens ponto add. Aí eu tenho o país ponto, acho que a primeira era sigla, ou DDI, certo? Mas vamos dizer que seja. Na verdade, não importa muito o que que a gente colocou lá na sequência. Vai importar a sequência que eu coloquei lá, certo? Então, subitens, ponto, add, ponto, o país, add, ponto, o país, ponto, DDI. Eu acho que eu tinha colocado invertido, mas a gente já descobre. Item, ponto, subitens, ponto, add, onde eu vou ter o país, ponto, moeda. Acho que era assim, certo? O que mais? Tinha mais algum outro campo? Acho que não, né? Acho que eram esses os campos, certo? Então, o que que acontece nesse caso? É porque ele é o primeiro. É, quando ele é o primeiro, então, hã? É o ID. É o ID. É, porque daí esse cara que é o primeiro, quando eu instancio, eu já estou instanciando colocando um cara lá dentro, que é o primeiro, a primeira coluna, certo? É, o primeiro que está mais à esquerda, o primeiro item, primeira coluna. Já, quando eu instancio ele, já crio ele com esse cara, certo? Aí o que que nós vamos ter? Nós vamos ter assim, esse item que eu criei é um item da list view, não é verdade? Aí nós vamos pegar lá, pegar o dias. Dias me indica que eu estou pegando do que tem, certo? No formulário. Então, a gente tem um, aqui ó, list v, aqui, certo? Aí aqui no list v, ponto, aí eu vou colocar lá itens, que é esse cara aqui com ponto add ponto item. Deu para entender? Só recapitulando. Primeira coisa, a gente veio na parte gráfica, na interface gráfica. Aqui ó, DDI está antes da sigla, certo? Mas vamos entender assim. Então eu vim aqui, vou colocar as colunas, venho através desse cantinho aqui, pode ser por aqui ou pode ser na propriedade aqui, certo? Ó, aqui também tem editar coluna, e eu vou adicionar as colunas que eu tenho. Aqui eu tenho o nome, o text que vai aparecer aqui, né? Ó, eu posso colocar aqui acento, código. Ó, vou dar um OK, e aparece com um acento aqui, certo? Então, eu venho, vou, não é um item, é adicionar aqui. Esse último campo, que é o widget, vai determinar a largura. Aqui vai me determinar o alinhamento que eu vou ter, né? O código está à esquerda, eu vou colocar à direita, certo? Ó, tem o país, que tem o tamanho de 200, posso colocar mais, 300. Daí ele vai ocupar mais espaço aqui, certo? Então, cada coluna eu vou colocando aqui. O que que eu tenho? Então, o que ocorre? Quando eu clicar no incluir, eu vou chamar e vou mandar adicionar. Vou list view, certo? Como é que a gente vai fazer isso, então? Vem aqui no código e vou ter esse carrega list view. E eu vou chamar esse carrega list view aonde? Quando eu mandar incluir. Quando eu mandar incluir, vou chamar, vou colocar aqui, ó, dias.carrega list view, certo? O que que isso vai fazer na prática? Vai fazer conforme, vamos ver se compila, né?
Vamos vir aqui no cadastro, países, ó, já mostra os campos, certo? Vou mandar incluir. Ele está indo um objeto para cá, certo? Vou colocar lá 55 Brasil, BR, mais 55 real. Vou mandar salvar. E o que ele fez? Mágico. Não é mágico? Uhum. Ó, vou mandar adicionar 595 Paraguai, PY, mais 595 Guarani. Vamos salvar. O que aconteceu? Tem um código a mais aqui, ó. Esse código a mais, ele tem que eu estava mexendo no, no forma errado aqui, ó. No começo, quando a gente começou, estava mexendo nesse cara aqui, ó. Achando que estava mexendo no outro, certo? Então, vamos ver. 55 Brasil, BR, mais 55 real, certo? Ó, lembra que eu alinhei o país à direita, certo? Ele alinha tudo, né? Aqui ficou errado, porque na hora de colocar eu coloquei a sigla antes do DDI, certo? Como é que a gente ajusta isso? A gente vem aqui, entra no modo código aqui, e no código do. Tá. A gente pega esse camarada, coloca, inverte ele, e daí a gente põe para rodar. Ele vai pegar pela sequência que eu puder usar DD ali, certo? Brasil, BR, mais 55 real. Salvei, DDI, BR, real. Bacana? Tranquilo? E baseado nesse princípio, né, a gente vai conseguir, vamos trabalhar de que forma? 595 para vai PY mais 595. Ah, aqui é moeda Guarani, certo? Bacana, né? Primeiro, a gente vai entender como é que a gente coloca na list view, porque depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o camarada da list view e vamos chamar para poder alterar, certo? Ele vai trazer para cá e alterar. Bacana? Tranquilo aqui? Quem piscou aí? Quem teve alguma dúvida aí? Tudo certo? Muito fácil o negócio, né? Fica bacana? Aqui eu alinhei o nome do país à direita só de propósito, só para mostrar que é possível alinhar do outro lado, certo? Mas aí fica a critério como fica visualmente mais interessante, certo?
Um detalhe que se tem é que na list view aqui, muitas vezes eu tenho valores. E daí eu vou, vamos dizer assim, é, eu vou carregar a list view. Então, o que acontece? Aqui no dias.list v, ponto, eu posso ter que limpar ela, que eu posso ter alterado algum dado, certo? Vai estar na lista. Daí o que acontece? Eu tenho que, posso, por exemplo, querer excluir um objeto da lista, né? Vamos com calma, vamos fazer as coisas se incluírem primeiro, depois a gente vê como é que remoto, né? Pode ser? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Tem que fazer para ver, né? Tem muito jeito, né? Aqui, esse base aqui, é que como eu usei o override, ele traz automático. Neste caso em particular, meu list view, se eu colocar ele em comentário aqui, porque no base ele não tem nada. A base seria o quê? Seria a classe acima dele, certo? Então, observa aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui, ó. 55 Brasil, BR, 55 real. Ó, vou salvar, peixe. Ah, tem as propriedades que ele pega. Desculpa. Acho que ele pegou aquelas propriedades que eu fiz, eu acabei fazendo no base e não no formulário propriamente dito, certo? Aquelas configurações ali no começo, certo? Então, aquelas configurações de colocar ele aqui no formulário, aqui, ó, que é a propriedade que tem no formulário ali de configurar aqui, ele já vem no form base. Por isso que ele veio sem nada, certo? Por isso que ele está ali. Mas são códigos que a gente não consegue visualizar, porque na prática não tem código dele, certo? Mas ele trouxe a configuração que veio do FormPy. Por isso que ele veio com base. Beleza? Mais alguma questão? É muito fácil isso, né? É o professor Eduardo que complica as coisas para vocês, é isso? Tranquilo. Vamos brincar aí, fazer a mesma coisa para os outros formulários aí, para a gente poder pôr para rodar? Pode ser? Daí eu posto essa videoaula e posto os outros anteriores ali que faltou. Beleza? Tá muito despacito? Tá, posso acelerar? Como é que estamos? Ah, tá de boa. Ah, oi? Não, rápido demais não tá, não.